Imagina você pegar pessoas que não tiveram a oportunidade de levar para um lugar e falar assim, é o demônio e eu posso tirar o demônio da vida de vocês. A religião, ela não só escraviza, mas ela também deixa a pessoa com uma mente muito fechada e cauterizada. Ela vem com uma máscara boa, mas na verdade ela traz muito mais malefícios do que essas boas obras, entre aspas, que eles pregam, que eles dizem fazer, entendeu? A criação do inferno. O inferno, ele meio que já existe como conceito desde a Grécia. Na sua opinião, qual que é o dogma que mais adoece o brasileiro? Acho que é o sistema de dívida é o que mais adoece. Aí você mantém todos eles na extrema ignorância. Você tem que ter fé sem perguntar. Todas as religiões do mundo exploram o medo. Sempre arrumam um jeito. É um templo em que Deus não habita, porque em Atos 17:24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem requer nada de nossas mãos, não precisa de dinheiro. Se Deus não habita naqueles templos, então por que as pessoas estão indo lá para encontrar Deus? A religião aproxima o homem de Deus ou sempre é usada para controle? Medo do inferno, culpa, dinheiro, salvação e manipulação. Hoje eu reuni vários trechos de convidados que recentemente passaram aqui no Plugado para discutir onde termina a fé e começa o controle. E não é só opinião, tá? Também tem psiquiatras gigantes falando sobre o que a ciência já sabe sobre esses efeitos da espiritualidade e da religião na nossa mente. Para você, é possível acreditar em Deus, viver bem, sem precisar de religião? Quero que você assista e no final me diga se concorda com essas visões. Fica plugado. Quando você pega de Gênesis a Apocalipse, mesmo sendo livros escritos por pessoas diferentes, em períodos diferentes, eles se encaixam todos eles, mesmo isso sendo compilado pelo catolicismo romano, que foram eles que escolheram, né, quais iriam ficar lá dentro, quais iriam ficar de fora, como apócrifos, você consegue entender o contexto, principalmente das palavras de Cristo. E que eles fizeram isso e que foi um grande tiro no pé, porque você entendendo isso, você sai da religião. Mas assim, Deus já fez isso propositalmente. E é até por isso que Cristo vinha pregando em parábolas, né? Ele não pregava para que todos ouvissem, né? Muitos ouviam, mas a maioria nem entendia o que ele estava pregando. Até hoje, né? Muita gente escuta, vai na igreja, mas não entende o que o padre está dizendo. A Bíblia hoje é uma grande parábola, porque a verdade ela está escondida lá dentro. Assim como nas parábolas de Cristo. Esse é entendeu? o problema. Porque se é algo tão... que as pessoas acreditam tanto, deveria ser mais explícito e claro. Mas é porque não é para todos. Então. Diferente do que a religião prega. Uhum. O próprio Cristo deixa claro que não é para todos. Porque nem todos merecem encontrar essa porta estreita, como ele fala. E é por isso que ele diz, a porta é estreita. E poucos são a que a encontram. Então você tem que empregar forças, buscar, encontrar. Se você não fizer, se você for uma pessoa acomodada, relaxada, você jamais vai encontrar a porta estreita na sua vida. E aí é onde você cai? Nos dogmas religiosos, são as portas largas. Sim. Eu costumo falar que esses templos religiosos têm justamente portas largas porque eles representam as portas largas, entendeu? Todos os templos? Todos, totalmente. Eu tenho uma outra teoria, de que ele é tão grande, né? É tão grandiosos esses templos são, que é para você se sentir pequeno diante daquilo e você precisar dele para que você tenha uma proximidade com Deus. Tipo assim, eu preciso ir no templo. Faz muito sentido. Já que ele é tão grandioso ali, com certeza, pô, Deus deve estar lá, então eu vou até lá. É o que eles pregam. É justamente o que eles pregam. E eles dizem assim, em 2000 anos de história, você acha que você tá certo e todo mundo aqui tá errado. Então. Eu já ouvi muito tipo, isso. você é um cocôzinho perto disso aqui tudo. Tanto que eles me chamam de desigrejado, né? Eles querem... É um termo pejorativo. Mas é do evangélico desigrejado, não é? Não, desigrejado, por exemplo... A minha linha de pensamento e de entendimento é que nós somos a igreja. Não é algo nem físico, é espiritual. Então, juntos ou separados, todos aqueles que creem nas palavras de Cristo... Eles são parte da eclésia, eles são parte da igreja, os chamados para fora. E congregam em espírito do mesmo entendimento. Agora, quando você não participa dos templos, porque os religiosos chamam o templo de igreja. Tanto que eles falam, olha, eu vou para a igreja, eles vão andando para a igreja. O domingo eu vou domingo lá na igreja. Lá na igreja, né? Então eles veem a igreja como um local físico. Sim. Só que o templo é um templo em que Deus não habita, porque em Atos 17:24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem requer nada de nossas mãos, não precisa de dinheiro. Se Deus não habita naqueles templos, então por que as pessoas estão indo lá para encontrar Deus? Não faz sentido. E eles chamam aquele templo de igreja. É uma
enganação. A criação do inferno e a criação desse medo todo de, cara, se você tem que seguir isso aqui que a gente tá pregando, senão você vai conhecer o diabo, senão você vai pro inferno. Como que foi isso e a que momento que isso foi colocado mesmo Então, assim adiante? O inferno, ele meio que já existe como conceito desde a Grécia. Então lembra que você tinha lá o Olimpo, e você tinha o Hades, o paraíso, e você tinha a parte do Hades, que era a parte onde iam as almas que não eram produtivas. Mas o conceito de inferno para os gregos era diferente. Era assim, tipo, se você era um camponês, mas se você não vivia uma vida realmente útil para a sociedade, frutífera, se você era um guerreiro, se você não ia para a guerra, se você era um cara porcaria, vamos dizer assim, Sim. você era uma sombra. E depois que você morria, você ia pro subterrâneo, que não era o lugar onde ficavam os heróis. E aí era um lugar onde você ficava meio que perdido lá. Então era uma sombra vagante. Você Vai pro limbo. vai pro limbo. Basicamente alguém que não fez nada na vida. Então esse era o conceito. Já era uma estratégia de produtividade. Produtividade. Se você era um poeta e produzia, não, aí você vai pro limbo. Você vai. Sua alma vai ficar lá nos jardins. Mas se você era um inútil, você ia pro Hades, você ia ser uma sombra no pós-vida. E isso já colocava-se pra criança. Também, mas os nórdicos também tinham o mesmo conceito. Tá. Então você tinha o Hel, que eram as almas que não faziam nada, ou as almas dos guerreiros, dos lutadores, iam pra Asgard, iam pros Vanires, Sim. iam isso. pro beber cerveja na eternidade. Então já existia esse conceito de que se você é uma pessoa produtiva e útil para a sociedade, bom, amado, honesto e tal, você tinha um pós-vida. Mas no Egito já tinha isso também. Já pensando No livro dos mortos que acreditavam-se que existe uma vida após a morte. Isso. Todas essas religiões têm esse conceito. E a galera que não era produtiva e eram os inúteis, ladrões, assassinos, eles todos iam para esse submundo. Sim, vai queimar. Aí, como isso ficou ali na Grécia e depois foi para Roma, quando foi criado o catolicismo, eles aproveitaram Hades e eles transformam isso no tal do inferno. Mas aí isso só ganha corpo mesmo com o Dante Alighieri. Aí a gente tá falando de 1200 e uns quebrados. Voltamos um pouquinho. Então volta um pouquinho. E aí o que eles faziam? Eles tinham esse teatro onde eles pintavam e faziam cenas do inferno. E eles iam de carroça em carroça, de cidade em cidade, e eles faziam essa peça de teatro para arrecadar dinheiro da galera. Sim, amedrontar e arrecadar. Amedrontar e arrecadar. Qualquer coisa diferente de um culto evangélico malucão hoje em dia não é nada diferente. Então era basicamente assustar as pessoas, arrecadar dinheiro e ameaçar que se você não seguisse ali o que Jesus falou, o Cristo e a igreja, você ia para o inferno. Então, basicamente, entra nisso daí. E aí, obviamente, quem tava no ocultismo, né? Quem tava a parteira coitada lá que tava no meio da floresta, já entrava nessa onda, né? O termo bruxaria, ele basicamente não existe. As bruxas, nenhuma bruxa se chamava de bruxa. Elas eram as curandeiras. Quem chamava elas de bruxa era a igreja. Elas eram tipo umas coitadas que estavam lá tentando ajudar e fazer o que dava. Benzedeira, né? Também. Benzedeira, tudo isso. Mas foi criado. Se você for na igreja católica, existem as benzedeiras. Que elas são basicamente bruxas, só que cristã. Se ela não for cristã, ela é bruxa. Se ela for cristã, ela é benzedeira. Que tipo de magia que se fazia que seria considerado algo pra... Puta, vai queimar. Qualquer coisa. Coisa mais simples. Tipo, benzer a criança que tá doente, depois cura. Na verdade, às vezes tinha um surto de sei lá, peste negra. Principalmente. Eles falavam que eram as bruxas que carregavam. Né? Porque o que eles fizeram? Os gatos do Egito, eles eram considerados sagrados. Daí depois eles foram associados às divindades e depois foram associados às bruxas. Que o gato tem essa pegada de que é meio ocultista, sim. Ele vê a sombra, vê espírito. Tem toda uma fantasia assim ao redor do gato que tem super... Que é bem legal, inclusive. É muito massa. Mas aí o que aconteceu? A Inquisição, quando ela chegava, eles matavam todos os gatos. Puta que... E aí proliferavam os ratos. E aí espalhava a peste negra. Sim. Que nos lugares que tinham gatos, não tinha a peste negra. Mas e aí chegavam e matavam os gatos? Matavam os gatos, era coisa de bruxa.
E aí, o que acontecia? Olha o pensamento dos caras. Tava tendo a peste negra. Mas no lugar onde vivia essas velhas cheias com os gatos, não tinha peste negra. Elas não morriam ali perto dela. Então, obviamente, ela devia ter pacto com o tinhoso para que aí elas não eram afetadas. E aí, pau nas velhas de novo. Matava todo mundo. Então, eram umas desculpas, você até entende. Você olha e fala, puta, parece estúpido, mas... Você tem uma lógica por trás. Eles não faziam de graça. Não era uma coisa besta. Tinha uma estrutura, né? Então esse, principalmente dos gatos, é um negócio assim que é triste de ver. A ignorância de matar os bichinhos levava à peste negra. Sim. O catolicismo era mais especialista em plantar medo do que os protestantes, né, historicamente. Mas só que é óbvio, você tem razão. A religião é uma ferramenta que usa o medo para... Eu acho que foi o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, poeta, que falou exatamente isso, né? Ou foi o Saramago, me ajuda aí. Vou fingir que eu que sei. você negocia, que o medo é ele parou de acreditar em Deus quando ele entendeu que ou você tinha que barganhar para ter o céu, ou tinha que ter medo. Eu não quero... É algo assim, a frase tá toda errada, não tô lembrando da frase original, mas ele deixou de acreditar em Deus quando colocaram para ele que o argumento para crer era ou você ter medo do inferno ou desejar ter a ambição do céu. Que ele acha que o amor por Deus tem que ser maior do que... Então, na verdade, acaba sendo até um argumento teísta. Ele se dizia ateu, mas estava dizendo assim, poxa, acredite em Deus, não faça o que a religião pede com medo de ir pro inferno, ou você é bom porque você é bom, assim como já teve gente que falou assim, não, os ateus eles não podem ser bons, como que ateu é bom? Eu conheço um monte de ateu que é melhor do que a gente estava pessoas brincando aqui, muitas vezes mais espiritualizadas. A gente sem falando dúvida. agora aqui de um cara muito querido que eu tive privilégio de conhecer e posso até dizer, em algum grau, ainda que distante de ser amigo, que era o Boechat, que era ateu, e todos os líderes religiosos que conheciam ele falaram, cara, esse cara não tem como não estar no céu. Não tem como, porque ele é um cara de outro mundo maravilhoso, generoso, altruísta, legal, bondoso, honesto. E aí, se você fala do medo e da culpa como controle, você cai exatamente no campo do Rogério, do próprio Thiago, no meu, mas até dos dois, que é quando você começa a ter histórias, porque assim, eu sou storyteller e eu sei que era muito mais fácil você ensinar a tribo, mesmo porque eu tava também vivo nessa época, não tô brincando, mas você ensinar a tribo não coma essa fruta vermelha porque ela é o olho de Anhangá, tô inventando aqui, é o olho do demônio, do espírito maligno. E aí ninguém comia. Do que você falar, isso aqui tem uma substância que o cara não sabia também, ele só tinha visto outros morrerem. Então você inventava uma história para poder implantar o medo. E aí vem lenda, vem folclore, e a gente já tá indo aqui para estratégia. O caso do Ipupiara, por exemplo, o que o cara faz? Além de ter essa composição do mapa, o cara leva a cabeça do bicho, finca e deixa lá na aldeia. Quem matou aquele monstro que se decompunha, ficava mais horroroso todo dia? Era o Capitão Baltazar, que era, portanto, capaz de trazer proteção para aquele lugar. Porque se uma criatura monstruosa como aquela, que estava todo dia ali horrorosa, cada dia mais fedendo, horrível, ameaçasse, ele estaria lá para defender aquele... Uma questão política, né? Já cria um poder ali, ó, eu consigo fazer isso aqui. Quem aqui já matou um monstro, além de mim? Tipo, mais ou menos isso. Antivírus do seu computador. Exatamente. O medo te faz comprar. Você arrisca ficar sem antivírus? No Mac eu arrisco. Porque os hackers não estão tão bons de fazer vírus para Mac, não. Pelo menos ainda não. PC, mais PC. Eu acho, né? Tipo, você não tem medo da internet? Mas o seguro do carro, o seguro de vida, convênio, tudo é a base do medo, é a base do porvir, né? É verdade. Não, o seguro saúde... Por um bom tempo eu fiquei sem, né? E o meu sogro, meu sogro médico, ele falou assim, cara, você pode ter reservas, mas se você passar por uma internação pesada, não tem reserva que faça com que você não se descapitalize inteiro e saia com... E tem que vender casa. Vender casa, vender carro, vender o que for. E aí eu fui lá ele jogou um medo, teoricamente, mas e pior que um medo que vem com conhecimento, porque ele tá falando conhecimento de causa. Então aí, aí que eu digo que, por isso que eu tava falando no começo, ele não deu um medo irracional, ele não pôs uma nuvem na sua, olha, é melhor ter o convênio, não, ele explicou
ipsiliter, Sim. ele dissecou o problema. Cara, meu pai não teve. Meu pai nunca teve seguro de carro. Até roubarem um carro. Roubaram o carro, ele falou: vou fazer seguro. Acho que agora é hora, né? Já economizei o suficiente. Eu ia Meu fazer pai uma tinha um piada carro. muito... Estou falando no final dos anos 80, começo dos anos 90, que não era exatamente algo muito oferecido, assim. Agora Não, que o mas- Thiago tá dirigindo, eu vou fazer um seguro. Ah, mentira. Foi isso mesmo. Vou fazer o 10 seguro anos no de Del idade. Rey. Vou fazer o seguro no Del Rey. Paraty. A Bíblia relata que não há reencarnação. Eu creio não Bíblia. Não sei, eu creio na Bíblia, ou creio não Bíblia, ela escreveu. O universo espiritual tem dois lados. O lado verdadeiro, precedente de Deus, e o lado do engano, precedente do lado oposto a Deus. Aí responderam, Patrícia Pamplona 2208, pesquise no Google. Houve um concílio no Vaticano, acho que se chama Concílio de Constantinopla, então decidiram tirar a palavra reencarnação da Bíblia. Sim, isso é verdade. E foi a mulher do imperador, que ela ela fazia, antes dela casar com ele, o Justiniano, será? Não me lembro o nome. Ela era uma pessoa que ela trabalhava com entretenimento adulto. Ah, E- cabaré. Sim. E ela soube, porque acreditava-se na reencarnação. O judeu, ele acredita na reencarnação. Eu perguntei para rabinos se eles acreditavam. Ele falou, acreditamos. Não necessariamente todas, porque você não consegue aprender tudo que você precisa aprender em uma vida. Uhum. E Jesus era judeu, e nós temos indícios da reencarnação no próprio evangelho. Mas na Bíblia não está citado. Não tem não reencarnação. explicitamente, mas já esteve. Não cita explicitamente, Aham. mas havia crença. Fala de ressurreição, mas não fala de Sim, reencarnação. os primeiros pais da igreja, Origem é um dos grandes nomes, ele acreditava na reencarnação, porque era pregada a reencarnação. Uhum. Antes, no início no caso da formação da igreja. E Origem é um dos primeiros padres da igreja, e ele acreditava, defendia a reencarnação, e ele teve que calar-se, fizeram com que ele se calasse, porque tem ameaça. E a mulher do imperador, ela ouviu falar, então, que ela ia pagar o karma, porque existia a reencarnação. Então, ela conseguiu convencer o marido a extrair, no caso, a encarnação da ideia da Bíblia, no caso, e esse concílio, acho que foi Constantinopla mesmo, 400 ou 525, alguma coisa assim. Então, foi definitivamente a reencarnação, ela foi excluída dos ensinamentos cristãos. Mas um fato que faz com que cada vez eu acredite menos na Bíblia. Porque isso aqui não está prejudicando, risca. Imagina o quanto que isso não foi moldado ao longo dos Foi anos. feito. Tenho falado, tô até me tornando chato porque eu tenho falado muito disso. Foi feito muito disso. Eu tenho num dos livros meu que vai sair o ano que vem, vai sair em inglês, vai sair em fevereiro. Eu comentei das minhas experiências. O Inferno, ele é uma tradução, ela foi proposital, porque nós temos tempo de falar ou não? Temos mais alguns minutos. Não muito mais, vai ter. Porque o Inferno, ele foi uma criação da igreja. Porque o Jesus, que era o Gehenna, eu não sei como é que é em português, Gehenna, que ele chamava, que era o vale, o inferno. Você pode ir no inferno, porque ele está em Jerusalém. Você pode ir. Hoje, você compra até apartamentos lá. Eles tem condomínios, porque é um vale. E era um vale onde faziam o sacrifício ao deus, ao Bai, aos outros deuses pagãos. E aí tinha as fornalhas e tudo. E no ano 1000 a.C., um dos reis, esqueci o nome dele, ele proibiu, porque muitos judeus apóstatas, aqueles que tinham deixado de ser judeus, eles iam sacrificar filhos, crianças, para apaziguar Deus ou para pedir benefícios. Então, queimavam. E aí tinha muito choro e muito ranger de dente. Então, aí, no ano 1000 a.C., foi proibido. Mas ficou a reputação
daquele vale das sombras. Esse é o vale da sombra que Davi andava sem medo, porque Deus estava Mesmo que com ande ele. no vale dos... Isso, era esse. Jesus utilizava isso aí como algo simbólico de sofrer e ranger de dentes. Porque na Bíblia, no caso no hebreu, na Bíblia, no Velho Testamento, não existe inferno, existe um submundo. Inclusive, quando Jesus desencarna, quando ele morre, ele dá uma passagem nesse Sheol, que é em hebreu, Sheol, ele dá uma passada lá, antes dele ir para o... Tá no Novo Testamento. Então ele usava isso aí como simbólico. E era o Sheol. Quando foi Jerome, acho que era um papa, que ele traduziu para o latim, ele usou o Sheol, ele pôs inferno. Inferno em latim é fogo. É fogo. E aí... Queime no fogo do inferno. Queime no fogo do inferno. E aí um dos teólogos ingleses colocou o inferno como hell, que é o inferno. Uhum. E aí o que a Bíblia fez, o que os pais da igreja fez, eles transferiram o inferno lá de Jerusalém, fica a 30 quilômetros do sul de Jerusalém, o inferno, que chama Gihon, o Vale dos Filhos de Gihon, onde eles estavam aí. E colocou no mundo depois da morte. Então, você morreu, se você não for para a igreja, para conseguir a sua salvação, e então você vai se queimar para sempre no fogo do inferno. Que aí é a maior ferramenta, né, que eles poderiam ter, que é o medo, né? E aí Então, assim, você... tem o controle através do medo. Pá, mas o que esse medo vai precisar para fazer sentido? Um inferno. Pô, um inferno, aquele negócio Você vai ruim se lá. queimar. Aí o que você faz? Aí você mantém todos eles na extrema ignorância Uhum. e você prega que você tem que ter fé sem perguntar. Não se Sim, pergunta. cabresto, né? Por que isso? Aqui. Cabresto. Então aí você tem um controle. E Controle de massa, que é o que eu tenho falado. Isso foi que revoltou Martim Lutero quando o Papa, o Leão, acho que era o Leão X, precisava de dinheiro para que acabaram, eles faliam o Vaticano. Era uma mina de dinheiro, foram vender as indulgências, a libertação. Então você comprava a sua libertação primeiro como é que chama? Antes do inferno? Purgatório. Purgatório. Você se livra do purgatório Tá. e também você se livra do inferno se você comprar a sua salvação. E era um bilhetinho escrito Nossa. em latim para arrecadar dinheiro. Não E tá arrecadou. tão longe do que é hoje E ainda. foi isso que revoltou Martinho Lutero Uhum. e que fez ele reformar a igreja, e foi onde originou a igreja, no caso, evangélica, fora Os protestantes. do protestante, porque aí ele quebrou o monopólio da igreja católica romana, porque ela tinha todo o monopólio da fé. E era do jeito que ela queria. O medo do inferno foi substituído pelo medo de não evoluir? Com certeza. Com certeza. Porque, veja bem, todas as religiões do mundo exploram o medo. Uhum. Né? As religiões constituídas, elas sempre arrumam um jeito de manipular as pessoas e de ter a fidelidade das pessoas pelo medo. Tudo que é construído pelo medo, por esse tipo de vibração, irmão, já Culpa, tem um negócio, né? é culpa. Então a igreja explorou por muitos séculos o medo e a culpa das pessoas. Uhum. E aí o motivo das pessoas irem pra missa ou pro culto é sempre o medo do inferno. E aí o medo do inferno é a mola motriz dessa espiritualidade toda do cara. Então a motivação tá errada. Eu tenho discussões, sou teólogo, eu tenho discussões às vezes com pastores, com teólogos, que eles olham, Léo, mas com esse negócio de chá você vai pro inferno. Eu falo, eu tô muito tranquilo de ir pro inferno. Eu tô muito tranquilo, eu não tenho medo. A minha motivação de fazer o que faço não é o medo do inferno. Então, se eu sirvo a Deus por medo de ir pro inferno, a motivação tá errada. Agora, eu sirvo a Deus porque eu não tenho uma outra coisa a fazer na vida senão servi-lo, é por amor.
Então, independente da ameaça que tenha, se tiver que ir pro inferno, eu vou pro inferno. Agora, eu sirvo a Deus não é pelo medo de ir pro inferno, é porque eu não consigo fazer outra coisa que não servi-lo. E outra, não serviria jamais a um Deus que eu conseguisse compreendê-lo. Por quê? Se eu consigo compreendê-lo, logo ele cabe na minha mente. Se ele cabe na minha mente, já não é Deus mais. Já tá manifesto. Se tá manifesto, já não é Deus. Então, ao incognoscível, ao que não tem entendimento, aquilo que não tá, que nenhum olho viu, que sabe que ouvido nenhum ouviu, que nunca chegou nem no coração do homem, é isso aí, é esse Deus que eu tô procurando. Esse Deus que é a busca. Então, nesse contexto xamânico e ayahuasqueiro, sim, o medo da não evolução, de vai para zonas umbralinas, ou vai para isso, ou vai para aquilo. Construções e construções. Mas todas elas têm como denominador comum o medo, exploram o medo das pessoas. E não, a vibração é outra, sabe? É pelo desejo, pelo amor, a vibração lá para cima. Mas um discurso de venda, o não evoluir, não é um discurso tão forte quanto esse? Com certeza, né? Com certeza. Não, você não vai evoluir, então. Você não tá Exatamente. preparado, você não vai tomar, então você não vai evoluir, Você não vai fica aí na evoluir. sua. Cara, é um discurso potente também, né? Com Pra quem certeza. tá na merda, né? Tipo, Com certeza. Muito potente. E tem um efeito psicológico absurdo. Cara, tô todo mundo indo, só eu os vou caras ficar pra tão trás. tomando lá, estão evoluindo, eu tô E aqui. eu será vou que ficar eu pra trás e tal, não sei o quê. foda. Então, assim, o que eu sempre digo pras pessoas é, cara, tenha... O apóstolo Paulo fala muito disso. Ele fala disso. Da gente prestar a Deus um culto racional. O que ele tá dizendo é, cara, não perca a lucidez. Sabe, não perca a sua racionalidade em nome de uma fé cega. Conheça a ti mesmo. Examine as coisas, cara. Examine a ti mesmo, tá lá, 2.500 anos, sabe? No templo de Delfos, na Grécia. Cara, conhece a ti mesmo. Então esse é o caminho para se conhecer o universo e aos deuses, é o que dizia no templo de Delfos. Então assim, até para você ter uma visão crítica de qualquer coisa, cara, conheça. Então eu sempre digo às pessoas, não parta dessa vida sem ter feito essa experiência pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, pra você ter uma crítica pra fazer. Léo, realmente você falou que, cara, poderia ser uma merda e foi. Pode ser, pode acontecer. Então, mas tenha senso crítico. E como que um líder, né, faz o uso da parapsicologia pro bem? Porque assim, pro mal é muito claro, como você pode manipular, você pode... depois, vamos falar de regressão Sim. aqui, de voltar lá e fazer implantes, coisas do Sim. tipo. Mas como ele usa isso da forma correta, adequada? Como seria a sua visão disso? A forma é bom falar das duas, né? Eu acho que a gente não falou muito das duas, porque, por exemplo, você vai hoje na igreja evangélica e eles têm uma técnica muito boa hoje que baixou bastante a luz dentro, né? Baixou bastante a luz, assim, é uma luz bem baixa, praticamente, para te botar em estado de transe. A fala do pastor repetitiva, alta e contínua, é para te estar em estado hipnótico. Gente, isso aqui são técnicas, tá? Você estudar qualquer coisa relacionada à hipnose, regressão de memória para a psicologia, você aprende também. Isso é para qualquer pessoa. E aí é o problema, se você não tem esse conhecimento, e o pastor ele usa essa ferramenta para parecer que ele é enviado de Deus. Porque no momento em que ele bota todo mundo em estado de transe, percebe? Existe uma massa de pessoas ali que tem habilidades paranormais, mas elas não sabem. O que vai acontecer nesse momento? Vai ter gente que vai incorporar. Vai. A pessoa está em estado de vulnerabilidade, passando por uma desgraça na vida dela. Tudo isso ajuda, tá? Ela está sendo colocada em estado de transe, e quando você é colocado em estado de transe, o que é isso? O que é transe, Tati? O que é transe? É transe. Transe é relaxamento. A sua mente está totalmente relaxada. Baixou a frequência cerebral, você conecta a outras percepções. Por isso que na regressão de memória a gente coloca as pessoas em estado de transe. Ou seja, ela está consciente, ela está aqui comigo, só que de olhos fechados, relaxada, eu conduzo a mente dela para a infância. Ali a gente ressignifica. E aí depois eu já explico mais como a gente faz isso, tá? A importância disso. Que as pessoas acham, nada a ver, né? Lá pra minha infância, quero resolver agora. Quero resolver hoje. Quero resolver a minha infância. É importante entender que tudo isso está conectado. Sim. Mas nesse momento da igreja, é importante entender que alguém vai incorporar ali, porque existem pessoas, e pessoas têm habilidades. E essas habilidades, elas aparecem nesses momentos de estado de transe, porque você está sendo condicionado a estar lá. Sim. Mas para o pastor é fundamental que aconteça uma hipnose, coisa. né? Uma hipnose coletiva.
Isso acontece muito nas imersões também. Já participei da Acontece, sim. Todo lugar que te bota em estado de Os mesmos frequência. recursos, as mesmas técnicas são usadas. Entendeu? De você chegar numa imersão e ele falar, vamos orar. Você fala, porra, peraí, eu cheguei numa igreja, né? E aí todas essas técnicas são que hoje usadas. em dia, assim, virou modinha, né? Vou mostrar que eu sou cristão, que eu sou de Deus, pra parecer que eu sou sério. Isso já é uma coisa tão antiga, gente. Nossa, as pessoas usavam isso pra guerra, sabe? Tipo, sempre o Papa foi amigo de Mussolini, é só puxar a história. Então, falta, assim, as pessoas estudarem um pouquinho, né? Sempre foi uma estratégia de marketing incrível. Vou mostrar que eu sou sério, botar Deus no meio, e aí as pessoas realmente acreditarão em mim. Gente, que isso? Sabe? Então, nesse momento, vai ter gente que vai incorporar sem saber que incorporou. Porque dentro daquele ambiente, se eu começo a falar com uma voz diferente ou fazer alguma coisa que eu perco o controle, é o demônio. Aquele ambiente, gente. E aí, nesse momento, o pastor se aproveita para o show, porque ele vai dar o show. Então, ele vai entrar na mente e fazer todo mundo, né, te expondo a tua imagem, que isso é uma coisa que deveria, inclusive, ser ter até uma lei para isso, sabe? Tu expõe... Tem pessoas que eu já atendi que passaram, por isso que nunca mais entraram na igreja por essa vergonha, porque a pessoa não controla depois que ela incorpora. Muitas vezes não só ali para a comunidade, mas alguém filmando para que isso depois vire Entendeu? o corte do pastor nas E assim, redes. geralmente as igrejas são no bairro, né? Ou seja, quem tá lá dentro são os vizinhos, as pessoas conhecidas. Você não sai mais na rua, você é apontado, você... o demônio, não sei... Ninguém quer esse lugar, gente. É um lugar horrível. Por mais que o pastor tenha tirado o demônio... Mais ou menos, né? Porque as igrejas estão cheias aí. É. Se for pegar no... Não, estão cheias, mas eu digo, a pessoa que passou pela vergonha, para ela é um lugar horrível. Ela tem muita vergonha depois de aparecer lá de novo. E ela vai pro consultório depois tentar entender o que aconteceu com ela depois de anos. Eu quero ouvir esses casos dessas pessoas. Tem. Eu te conto, sabe? E é triste. Porque a pessoa ela fica com vergonha. Porque ninguém quer saber. Porque assim, se você é cogitado que o demônio entrou no teu corpo, é porque você não é bom. Porque você fez muita coisa errada. Por isso que o demônio estava em você. Olha a manipulação. Sim. Aí eu falo pra pessoa, engraçado, né? Porque se você estivesse dentro de um terreno de Umbanda, você tava lá servindo. Podia ser Exu. Não tem problema nenhum. Falta de conhecimento. Percebe? Sim. Então, esse é o problema. Às vezes, não é sobre quem somos, mas o lugar que estamos acaba com a gente. E a falta de conhecimento mais ainda. Então, dentro desses ambientes, isso acontece muito. Então, a gente tem que cuidar. Porque se isso aconteceu com você, que está assistindo agora, e fala, meu, Tati, isso já aconteceu comigo, me senti muito mal. Eu realmente acreditei que ele tirou o tal do demônio do meu corpo. Até achei que esse pastor era um cara, assim, espiritualizado e tudo mais, né? E convivi com isso por muitos anos da minha vida. Eu peço para que você estude. Estuda mais. Estuda o próprio conhecimento do Umbanda, ele te ajuda a aprender. Eu não sou de nenhuma religião, mas eu gosto do conhecimento. Conhecimento liberta. Então, se eu tivesse algo relacionado à incorporação, eu iria estudar o quê? Pessoas que trabalham com isso. O que elas têm a me dizer sobre isso? Porque a consciência que se conecta com você, ela te traz uma mensagem. Para você. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Como não tem como ser corruptível, porque, vamos lá, a Bíblia é uma soma de vários livros. Certo. E aí minha teoria é Perfeito. burra, né? Eu imagino, tá difícil, né, essa civilização, lá no passado. Vamos somar esses livros aí dessa galera e vamos criar um livro grande que soma todos esses ensinamentos para de alguma forma a gente conseguir dominar essa galera aí que tá todo mundo muito perdido. E aí somaram todos esses livros, criaram a Bíblia e aí a partir dali cada um vai fazendo a sua interpretação daquilo da forma que melhor convencer aquele povo ali que... O que você disse, você resume perfeitamente o que o sistema religioso fez hoje. O sistema religioso que eu falo é o católico, o protestante, o islâmico, o sistema religioso desde a época de Moisés. Quando Moisés desceu do monte lá com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos,
e com 613 preceitos da lei, esses 613 preceitos, eles eram justamente para controlar aquela população, que era uma população rebelde. Uhum. Até porque no momento que ele desceu ali, eles já estavam cultuando um bezerro de ouro ali. Ou um bode de ouro, quem sabe? E aí, e assim, com Mas a aquela população- desculpa. Ó, não somos nós aqui, os Sim. governantes, os grandes religiosos. Não, isso aqui é a palavra de Deus. De Deus. Então, Sim. assim, ó, não é a gente que tá dizendo, hein? Perfeito. Só que quando você enxerga o que Cristo realmente fez, que as religiões esconderam, você vê que Cristo ele veio para tirar as pessoas de todas as religiões. Por exemplo, Cristo, quando cita em João 10 a parábola do aprisco, ele está se referindo ao sistema religioso. E ele se coloca como a porta, é a saída do sistema religioso. Tanto é que em Hebreus 13, por exemplo, você vê ali que eles mostram Cristo morrendo fora do Calvário. E eles falam, saiam dessa porta, né, seguindo o próprio Cristo e trazendo com ele, juntamente com ele, a sua vergonha. Ou seja, ele sai do sistema religioso. Em Apocalipse, você vê a mensagem de sai dela, povo meu, que é justamente sair da Babilônia, que é o sistema religioso atual, protestante ou católico. A palavra Babilônia significa confusão. E é por isso, porque eles isolam textos, mudam o contexto, enganam, eles causam uma confusão religiosa. Cristo ele veio para tirar as pessoas de todas as religiões, inicialmente da religião judaica, que era a que ele fazia parte ali nas sinagogas, no templo em Jerusalém, e no final a mensagem dele serve para nós ainda hoje em todas as religiões. Tanto é que tem partes que ele fala, olha, não chame ninguém de pai. Pai é padre ou papa em italiano. Não chame ninguém de mestre, que é o rabi no judaísmo. Não chame ninguém de guia. O guia é o pastor, né, na religião protestante. Então, Cristo ele veio para tirar as pessoas da religião. Quando você não tem mais uma religião, esse controle que os líderes religiosos colocam, eles caem, entendeu? Eles não existem mais. Quando você vê que nada disso tem envolvimento com dinheiro, isso cai também. Quando você entende que Cristo acaba sendo o único mediador entre você e Deus, cara, você não tem mais líderes religiosos, você não tem mais templo para se cultuar. O culto é como ele ensina para a mulher samaritana, é em espírito e em verdade, não é mais físico. Então, tudo isso que você vê de cultos físicos, na verdade, são dogmas religiosos usados para controlar, para manter a pessoa aprisionada, voltando ali, repetindo aqueles rituais e eles ganhando dinheiro. E, cara, não existe base disso. Mas eu vou além. Você falou que Cristo seria o único intermediário entre você e Deus. Sim. Mas na minha visão, eu não preciso nem de Cristo para ser o intermediário entre eu e Deus. Cara, eu faço a minha conversa com Deus, eu acredito em Deus. E para mim tá tudo certo. Eu não preciso de uma imagem. Sim, ou de Jesus Cristo, falar para Jesus Cristo. Perfeito. Eu Deus, compreendo por favor, me exatamente ajude. o que você está falando, mas antigamente, pela história da Bíblia, e aí a gente está falando do contexto geral, né? O homem não poderia ter esse contato com Deus justamente pelo pecado de Adão. A gente está puxando agora um estudo bíblico, né? Porque Adão foi aquele que trouxe o pecado ao mundo, junto com o pecado à morte espiritual, né? Então, você não poderia ter o contato com Deus porque você estava sujo do pecado. Você não entre era aspas. digno, né? Isso. Então Deus se manifestava fisicamente, ali na Arca da Aliança, no tabernáculo, diante de toda essa história. Quando Cristo veio e no Calvário disse está consumado, aí mostra lá que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou. A partir daí Deus habita dentro de você. Então você tem a ligação direta com Deus, mas é por intermédio do próprio Cristo. Então você não precisa mesmo orar para Cristo. Você pode falar direto com Deus, como ele mesmo te ensina. Ele não manda você ir num templo religioso e nem dar dinheiro lá para você orar com 50, 100 pessoas. Cristo, em Mateus 6, ele fala assim, vai pro teu quarto, fecha a porta, sozinho, e você ali no teu íntimo, fala direto com o Pai, fala direto com Deus, entendeu? E justamente hoje a gente pode fazer isso por causa daquilo que ele fez lá atrás, entendeu? Então você não precisa mesmo orar para ele, mas por intermédio dele nós temos esse acesso a Deus. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Eu Mas enxergo dessa forma. você acredita que o mundo seria melhor se não houvessem religiões? Total, cara. Bem melhor. A religião, ela não só escraviza, mas ela também deixa a pessoa com uma mente muito fechada e cauterizada para diversas coisas. Ela vem com uma máscara boa, mas na verdade ela traz muito mais malefícios do que essas boas obras, entre aspas, que eles pregam, que eles dizem fazer, entendeu? O Vaticano, por exemplo, é o menor país do mundo, o mais rico. Dizem fazer muitas boas obras, mas na verdade eles acumulam uma grande quantia de dinheiro, tiram uma parte disso para boas obras, colocam isso como uma máscara, querem receber e arrecadar mais, e no final das contas eles estão mantendo as pessoas presas ali
em uma religiosidade que afasta o homem de Deus, afasta o homem de Cristo, e fisicamente no mundo traz grandes consequências, cara, porque as pessoas ficam bitoladas religiosas. Você vê os padres, vários desses padres, eles sofrem grandiosamente de depressão. Vários desses padres, eles são homossexuais não assumidos. Vários desses padres, com toda essa carga reprimida, sexual, por exemplo, que os caras têm, pô, os caras acabam surtando e fazendo coisas abomináveis, como tendo relação homem com homem, até mesmo coisas que a gente nem precisa falar aqui, que envolve... O YouTube não gosta também. Você já sabe do que eu tô Sim, falando. já tô Então, imaginando. cara, pra mim, isso é só um exemplo, tá? Quando a gente puxa pro protestantismo, tem muito mais outras coisas que envolvem tudo isso. Então, E as imagens religiosas? nossa, então, pra mim é assim, idolatria total, sabe? Não faz sentido nenhum. As imagens, elas vêm do próprio paganismo romano, que era do Império Romano. Por isso que eles dizem que são católicos apostólicos romanos, né? Porque eles vieram da vertente do Império Romano. As imagens fazem referência àquele monte de deuses pagãos romanos que existiam na época. Onde o imperador romano viu uma grande oportunidade, porque quanto mais eles perseguiam e matavam aqueles que eram da seita do Nazareno, que eram seguidores de Cristo, que já saíram da religião judaica, já não tinham mais religião, eles viam que cada vez mais eles surgiam. Então o que ele fez? Criou uma religião universal. A palavra católica significa universal. Ele juntou todos os deuses pagãos em uma única religião universal e juntou com as coisas de Cristo também. Aí ele pegou Mitra, por exemplo, que era cultuado no dia 25 de dezembro, o deus Sol romano, e falou, a partir de agora vocês vão... Não é mais o nascimento de Mitra. Vamos colocar como se fosse o nascimento de Jesus Cristo, vai. E as pessoas comemoram até hoje o deus Sol romano, entendeu? A palavra eclésia, por exemplo, é algo que poucas pessoas sabem. Eclésia é um termo grego que é usado para se remeter àqueles que seguiam a Cristo, lá na igreja primitiva. A palavra igreja mesmo, ela vem de eclésia, que significa os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Foram as pessoas que Cristo chamou para fora do sistema religioso judaico. E hoje do sistema religioso geral. Então, se você quer seguir a Cristo, você não pode ter vínculos com dogmas religiosos que têm mentiras envolvidas neles, entendeu? É assim que eu enxergo, por exemplo, todo esse contexto bíblico. Eu sempre falo que uma das coisas que eu acho mais antropofágicas das religiões hoje em dia é a religião neopentecostal. Por quê? O cara vai lá no culto e assiste uma incorporação típica de religião de matriz africana, um Exu, uma pombagira, ou então o próprio capeta, e o pastor briga com o capeta. Exorciza. Eu não tô falando que isso não acontece, tá? Aqui, deixando claro pra todo mundo. Quem sou eu pra falar que não é verdade? Não Mas acontece. não é super legal. É entretenimento, cara. Acabamos de falar. O que é você gerar numa encruzilhada a partir de um ovo choco o capeta? Então, mas você Pra fala você isso, enfiar dentro de uma garrafa. Cara, você fala como alguém que conta histórias, cara. Mas pra mim eu acho que a gente não pode promover isso. não, eu também acho, mas cara, também... Eu não vou fazer um Mas eu ritual. posso te Mas falar. aí, tem Peraí, pessoas querendo peraí. consumir. É isso. Tipo, qual é o problema? entretenimento, Eu? cara. Não, Não, eu É um também não faço, mas absurdo. assim, Vamos lá. é igual a Porra, claro, essas cara, igrejas, né? exatamente. Isso me deixa muito irritado, assim, porra, aí tá enganando o povo, tá enganando o pobre, e troca do dízimo, em troca do dinheiro. Esses dias eu vi um pastor falando assim, a galera que tá nessas igrejas de periferia muito extremas, eles querem entretenimento. O cara não consegue ir no teatro, o cara não consegue ir no cinema. Posso te E falar ele outra vai lá coisa? porque ele quer ver Aquilo- demônio. Aquilo eu- é muito menos importante do que o sentido de comunidade, dele estar acolhido num lugar, dele poder frequentar, dele ter amigo, de ter festa. Eu fiquei um de ter pouco um menos puto convívio. com essa visão. É... Tipo, Hã? eu fiquei um pouco menos puto Da questão entretenimento. da né, você tá dizendo? questão do cara de estar enganando. Porque assim, o cara tá dando entretenimento. O cara- o velho, problema é você que acha ele fala- Você acha que alguém acredita que o cara tá amarrado acredita, numa corda e tá descendo? acredita, Não, ele acredita. tá amarrado, ele tá vendo Acredita. a corda. É uma representação. Não, Mas tem atriz de culto. não. Camisa Sim, contra tem você, ele atriz, conhece, tem atriz. Mas, ó, cara, vai lá ver
A Paixão de Cristo lá, esqueci onde que é lá, é Pentecostes lá. Vai lá, vai assistir a Paixão de Cristo lá, você vê que é um ator da Globo, que sempre troca, o Jesus só, às vezes pega fogo no... Você lembra às do vezes- motoboy que bateu no Bateu no Judas. No Judas. Então, às vezes acontece isso é entretenimento e é teatro. Agora, quando você fala assim, ó, eu tô aqui com o José, ele tá com o demônio, aí o cara fica com a mão pra trás, eu sou o Exu, não sei quem pegou em mim, não sei o quê. Aí você pega e exorciza o Exu, deixa todo mundo com o olho arregalado, porque existe um comportamento de massa, de você tá na multidão e aquilo tem uma catarse muito forte. E aí eu falo assim, pessoal, ele ficou com o Exu porque ele não usou o paninho da consagração. Porque a esposa dele agora comprou 5 paninhos da consagração e é só R$50 cada um. O marido, põe na cabeça do marido, ele vai largar o álcool e também não vai correr esse risco. Eu não acho isso entretenimento. Desculpa. Quando eu comecei a fazer faculdade... Não, peraí, deixa eu terminar. Diminuir Quando eu comecei a fazer faculdade de publicidade, eu queria aprender o segredo do discurso persuasivo. Aí eu e meu melhor amigo ali de infância, o cara não fazia faculdade, a gente foi numa igreja X, não vou falar o nome, e aí ficamos lá no meio do culto, só jovem, e a pastora apontava genericamente para... E eu vi assim, ó, um cara de calça rasgada, um cara meio punk, um de jaqueta, eu falei, essa galera é mais inteligente, mais zoeira, menos crédula do que eu, mais cínica do que eu, eles são muito inteligentes, ninguém vai cair nessa. E aí a mulher começou a apontar, e ó, se eu tô longe de vocês e eu aponto assim, vocês não sabem para quem eu tô apontando, de perto sabe. E aí ela apontava genericamente, falava assim, você quer ir pra faculdade, você quer arrumar um namorado, você quer se livrar de uma doença, você tem um parente doente. E o pessoal, eu vi um cara do meu lado fazendo assim, ó. Meu amigo era o cara mais ateu que existia. Ele ficou assim, velho, tá sentindo uma vibração? Aí do nada ela falou assim, exatamente, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, John Lennon disse, dê uma chance à paz. Imagine. Todo mundo, all the people. dê uma chance à paz. Ao mesmo tempo, existia um homem chamado Buda, que era o Siddhartha Gautama. E ele disse que o caminho do meio é o melhor dos caminhos. Todo mundo, Aí ela falou... E também ela citou um outro cara que eu não me lembro agora. Ela falou. Aí depois ela silenciou, a luz apagou, ela continuou no palco e ela falou assim, mas John Lennon morreu. O Buda tá morto. Esse terceiro cara que eu não me lembro agora também tá morto. Mas na Galileia existia um homem, aí já começou. Todo mundo bateu o pé devagarinho, alguém tava batendo o pé, que disse, foi aumentando o tom da voz, eu fico arrepiado sempre que eu lembro disso, que e ele não morreu, ele está vivo, meu amigo largou o cigarro naquele dia, ele jogou o cigarro no palco e falou, parei de fumar. Eu falei, velho, mas você é ateu. Ele, a mulher me convenceu, isso não é, desculpa, isso aí é manipulação pura. Pô, mas não fez bem pra ele? Não, Você deu... fez bem pra caralho, pro cara não. Mas nessa situação... Ele poderia comprar. Não vai acabar, isso aqui não vai acabar hoje. Não vai. Hoje A gente tá tendo um olhar estético de tudo isso e não prático. Eu sou compositor. Eu sou compositor de samba de enredo e circulo muito em lugares que as pessoas estigmatizam, têm medo. Tem um jeito de falar de medo que não é a realidade. Tá? Todo mundo acha que você vai no morro, só tem bandido. Não tem, não é assim. Não é verdade isso. Não é simplesmente verdade. Mas tem. Tem, às vezes, e muitas vezes você tem esse caminho ou você tem o caminho de uma igreja evangélica normalmente. Eu acabei de defender, velho, aqui entre vocês, só eu, falando que tudo bem de matar uns frangos lá, para a pessoa cumprir a tradição religiosa que ela gosta. Agora eu vou defender aqui um outro aspecto. As igrejas evangélicas têm também um papel importante, porque a gente fica muito preso à ideia dos 10%, não sei o quê. Eu não tô criticando o evangélico, não. Nós estamos falando de manipulação. Para que você quer manipular? Para ter vantagem. Se tá falando do dinheiro, pode falar de poder, que seja. Seu amigo parou de fumar, fez bem para ele, fez. É uma história, é um senso de conveniência. Ela conseguiu utilizar um tipo de argumento e aquele lugar criou uma atmosfera poderosíssima que fez o cara largar o cigarro. Parabéns. Ele não deu dinheiro porque ele não tinha, mas quem tinha dinheiro deu. Tudo bem, e daí? Não tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem dá o que não tem. Não, eu acho ruim. Eu passei por isso, não gente, eu, mas a minha... peraí. Pessoa que eu convivi. Aí então tá, pode acontecer isso. Pode não, é a maioria. Gente, não é a maioria, não sei, qual que é esse tipo, cadê? 35 pontos, sei lá. Não sabe, não então, sei. qual que é a maioria? Não sei, é. mas a gente Agora, sabe, o que eu sei? Que tem muita gente que
ter uma vida completamente degradada, familiar, e aí o eixo, muitas vezes, de quem vai numa igreja evangélica é a matriarca da família, que começa a perceber, desandar tudo do seu entorno, e aí leva, primeiro, o marido que é alcoólatra, que tá desempregado, e aí esse caminho, assim, de claro que o... tem, gente. Por que Não por é. que 35... por que 35% da população se tornou evangélica, gente? Não. Porque você cria senso comunitário. É isso. Tem gente que tira, lógico que tem, mas não é isso que a gente pensa, galera. Precisa entender esse universo. Você precisa ver exatamente. as mudanças que muita gente sofre. Gente, tô falando que eu não sou crente, nem sou macumbeiro, tô defendendo o quê? Ações reais e concretas de mudança na vida de famílias diferentes das nossas. Então, mas, que tem mundos diferentes cara, dos você nossos, tá falando que tem de olhar outra de coisa. vida diferente. Ó, ninguém tá questionando que agora ficou bom. Que tem um papel importante. Que a importância da igreja... Religiões são boas. Ninguém tá dizendo que religiões são boas. Não, é que a gente tá falando de um aspecto... Então, agora, se eu for falar a gente citou um aspecto específico que é iludir e conquistar a questão financeira de alguém, você iludir e pegar o dinheiro de alguém usando medo, ou usando ameaça, ou usando acordo. É isso, é diferente. É você distorcer texto bíblico. Olha só. Sabia que na Bíblia nem é citado dízimo mas eu não como vou entrar dinheiro? nessa porque eu nem leio. Então, pois é. Não é nem E aí assim, ó, eu tive um namorado de adolescência assim e tal. Namorado? O pai, namorada, pô. Aí o pai dela faleceu. Poderia ser. Perguntei. Eu expliquei também de boa. O pai dela faleceu, eles eram evangélicos, só que, desculpa, aí eu sei, eu sei de pesquisa mesmo. Não é a matriarca vai, mas os filhos vão primeiro que o pai às vezes, tá? Tudo bem. E geralmente quem arrasta a família com mais velocidade é quando o pai vai. Olha que interessante. Quando o pai começa a ir, o pai começa a ir, a família vai. Eles pegam até famílias católicas que se converteram ao protestantismo e neopentecostalismo e tal, se converteram porque a mãe era católica e o pai falou: mas não fala de santo na Bíblia, deixa eu ir lá. Ele começa a ir na igreja evangélica e aí a família começa a se empolgar com aquilo, e eu não tiro, cara, a sua razão total de falar do senso de comunidade. Quando o pai vai, o pai leva a mãe e os filhos, e lá tem grupo de música, e você passa metade do dia na igreja, tem um monte de ação, tem um monte de atividade. Não é disso que eu tô falando, pelo amor de Deus, porque isso tem em outras religiões também. Tem no catolicismo, tem no espiritismo. Eu fui espírita, eu fiz 2 vezes o curso de espírita, fiz 10 anos de curso de médium, pra vocês terem uma ideia. E assim, minha família toda, eu levava as crianças, ia todo mundo ali, a gente passava o sábado inteiro, era palestra, era evento, era curso pra criança, era uma comunidade forte. Até hoje eu sinto falta da comunidade. Eu me desliguei da crença, mas eu sinto falta da comunidade. Então isso eu não nego. E o que eu tô dizendo, e inclusive não foi nenhum argumento contra todas as igrejas, pelo amor de Deus, eu gosto muito dos pentecostais. Mas quando você fala que a maioria eu falei a maioria desses cultos, vamos explicar bem. Quando a gente falou dos cultos aqui de possessão, não é nem a maioria, é 100%. Culto de possessão. Faz leitura fria, né? Esse tipo de leitura que você falou. Sabe-se lá mas culto de possessão, esse que eu citei nem é culto de possessão, mas esses culto de libertação. Então, mas a sua visão é a visão de quem tá indo lá para ver o entretenimento, mas você não é o público-alvo deles, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Agora, culto de possessão, de libertação, ele é feito para incutir medo em mentes mais simples, que pessoas que estão passando por problemas, elas não veem saída. Pô, eu não consigo emprego, meu parente tá doente, não sei o que. Eu chego lá e posso botar a culpa num demônio, e eu vejo que aquele homem tem poder de tirar o demônio, eu entrego tudo. E aí esses caras viralizam muito. E essa minha relação, essa minha namoradinha de adolescência aí, que o pai dela faleceu, eles estavam muito presos a uma igreja específica ali. E era engraçado porque eu ia na casa dela, a mãe dela falava assim: vai ter uma palestra na minha igreja que não é sobre religião, você gostaria de ir? Eu falo assim, mas eu não gosto de ir na outra religião, eu era muito católico nessa época. Aí ela falava assim, não, vai que não vai falar de religião. Aí eu falava pra ela assim, eu vou. Contanto que a senhora vai também um dia na minha igreja que vai ter ela. Eu não piso na sua igreja. Aí eu falava, por quê? E aí, quando o pai da namorada faleceu, ele deixou um táxi. E era naquela época que táxi era caro, ponto de táxi caríssimo. Ela deu o carro. Quando ela foi reclamar pro pastor, meu marido morreu, e agora o que eu faço? Estou desesperado. Ele falou, transfere o carro.
Eu não tô generalizando todo pastor a isso de jeito nenhum. Tô falando, naquele momento, aquela pessoa Cara, filha passou da por puta isso. tem em todo lugar. E aí, não, tem. E aí, assim, toda os religião. irmãos dela, que eram caras gigantes, porque eu tive a cagada que eu fiz. Eu comecei a namorar a moça, e aí na academia ela falou, então, tá vendo aqueles 4 caras os mais fortes da academia? São meus irmãos. Tipo assim, você não pisa na bola. E os caras foram lá e pegaram o carro de volta, conseguiram. Mas assim, cara, isso aí me marcou de um jeito, cara. Tinha que fazer igual o cara do meme lá. Vocês nunca viram o cara do meme? Não. O cara começa o videozinho lá, aí tá um pastor e tá acho que eu acredito que o cara da tesouraria da igreja do lado dele. Quero falar pra vocês que ontem veio um rapaz aqui e entregou o carro dele pra nós, o Gol 98, blá, blá. Eu vi. Parece bom, mas o carro tava cheio de dívida e agora a dívida é da igreja. Isso é verídico. E a dívida é da igreja. E aí, quando você assina, automaticamente a dívida vem pra você. Ele transferiu a dívida e se livrou da dívida. gênio. Da igreja. Gênio. Quem que é esse cara que eu quero chamar ele Isso é aqui? verídico. Esse meme é antigaço, esse meme é de antes da internet. Pode procurar. Verídico mesmo. O cara bravão, assim, putaço, falando, vocês deram o carro. Pra mim, o perigo é generalização. Uhum. Tem Eu filha concordo, da puta cara, pra concordo. caralho. Pra mim, Em o todos os perigo lugares. é o Chiquinho. Tem filha da puta pra caralho em todo lugar, mas Mas tem práticas que são mais... Assim, eu não consigo imaginar você levar uma galera pra um lugar e falar, hoje eu vou falar de libertação de demônio, vou exorcizar um cara, sei que tem gente que vai acreditar. Cara, se eu falo de universo paralelo, eu nunca fui, e tem gente que acredita... Assim que, eu não tô falando pra não acreditar em 7 além, mas eu digo assim, tem gente que fala, esse cara vai me mostrar o caminho pra eu mudar de mundo, porque esse mundo tá uma é bosta. meio chato. Imagina O mundo você tá juntar chato. pessoas simples, que O tem, mundo todo tá mundo chato. tem problema de vida, mas todo mundo aqui tem um pouco de respaldo cultural pra ter um pé atrás. Imagina você pegar pessoas que não tiveram essa oportunidade que a gente teve durante a vida, levar pra um lugar e falar assim, é o demônio e eu posso tirar o demônio da vida de vocês. Vocês me dão um dinheirinho de vocês, suado, o pouquinho que vocês têm, que vocês vão ter muito mais, porque tá na Bíblia que tem que pagar. Não tá na Bíblia, não tá. Não tá. Eu li já, não tá. Esse neopentecostalismo que surge aqui é meio que um caça-níquel gigantesco e começa na década de 60, 70. É muito recente. Caça-níquel gigantesco, explica mais. O caça-níquel gigantesco, vale tudo pelo dízimo, né? Aham. Que aí começa aquelas coisas que eles começam a roubar coisa da Umbanda, né? Então você tem terreno de sal grosso, venda do tijolinho mágico, óleo do azeite da ungido, não sei das quantas. E aí você assiste principalmente aqueles programas da madrugada, faz desencapetamento, aí chama o diabo no palco. Isso é tudo roubado da Umbanda. Esses dias eu tentei fazer uns reacts de pastores que fazem tipo, cara, eu não consegui, cara. Cheguei assim no quinto, eu tava, como pode alguém acreditar nisso? Pode? E atriz e ator de culto que tem, sabe? Umas coisas bizarras. Você fala, meu Deus. E é muito recente. Mas é entretenimento. É um tipo de entretenimento. Né? Eu vi um pastor falando e até deu uma aliviada, assim, porque ele falou, cara, imagina que numa periferia, onde a pessoa muitas vezes não tem acesso a entretenimento, não vai em peças de teatro, dificilmente vai no cinema. Cara, o cara vai no culto e aí tem lá, mano, o pastor tirando o capeta lá, puta, entretenimento. Né? É uma série. E aí, em troca dos 10%. Em troca dos 10%, mas ele vai lá e ele conversa com várias pessoas, né? Ele faz parte ali de uma comunidade, vê ali uma peça, né? Que não tem, é impossível uma pessoa acreditar naquilo. Tipo, acho que, sei lá, impossível Eles acreditam, fácil. cara, eles acreditam. Mas sei lá, um pastor mirim, por exemplo. Como uma pessoa o pessoal leva a sério essas, como uma pessoa leva a sério? Pior que leva a menino de sério. 14, 15 anos que, é o profeta. Eles levam, cara. O problema do Brasil é que o nosso nível de analfabetismo e de ignorância é muito alto. Eu não tive um caso que chegou pra mim esses dias, o cara filmou. Ele pegou um negócio de IA. Com inteligência artificial, ele fez, acho que era um rato tocando um gospel. Uhum. E mandou pra avó dele, e a avó, ele acreditou que era um rato de verdade, ungido do Espírito Santo. Puta que... E acreditou que era um rato com milagre. Então o pessoal acredita nessas coisas. Tá O Brasil... predisposto a acreditar, Então, os né? caras gastam dinheiro no tigrinho. O tigrinho é uma religião que tá pior que o evangélico hoje em dia. O cara sabe que aquilo ali é roubado. E aí vai o influencer, na cara de pau, manda o cara postar errado... Aham.
e fatura milhões, assim. E o cara vai lá e acredita no influencer. O brasileiro é muito crédulo, cara. Eu acho que o brasileiro ele é muito ingênuo. Você acha que é coisa do brasileiro? É uma coisa do brasileiro, cara. Em outros países não é... Até agora, esse dos influencers mandarem os caras fazer a aposta errada pros caras perder a aposta é um negócio que a gente só viu no Brasil, tá aí. A gente é muito criativo. Daqui a cara. pouco vai estar em outros lugares também. Ah, vai. A gente tá vendo agora o fenômeno da evangelização na África. Uhum. Então você tem aqueles pastores, mas bem caricatos. Então eles estão surgindo e estão indo lá na África e tem muito da perseguição. Lá na África o problema maior é que é muito muçulmano. Tá. E ali a briga é feia. Então você tem tribos que são meio convertidos pro Islã, com tribos que estão sendo convertidas pro cristianismo e eles estão brigando entre si. E ali é literalmente guerra de foice. Uhum. Então a coisa na África tá bem feia, a parte religiosa, assim. Porque aí já mistura conceito tribal, briga. Então essa guerra religiosa que tá acontecendo ali é bem silenciosa, a gente nunca fica sabendo. Porque não interessa, né, pra notícia. Mas se você procurar, assim, os países e as guerras civis que estão tendo, tá muito por conta de religião. Esse lance de evangélico, existem várias denominações e pessoas incríveis, né? É legal a gente lembrar, porque parece que é tudo doidinho da Praça da Sé e tal. Tem muita gente preparada, inteligente, teólogos importantíssimos. E tem, claro, os aproveitadores, mas isso também é típico de todo lugar, né? Na verdade, o que eu conto aqui pra galera que vem normalmente, com tantas pessoas que eu tenho conversado da área de espiritualidade, religiosidade e do sobrenatural, quanto mais eu ouço essas histórias, mais eu me afasto de religiões, cara. Religiões, eu tô enxergando cada vez mais como projetos de manipulação de massa, de pessoas e tudo mais. Historicamente, é muito interessante, né? Porque a gente tem, em vários momentos históricos, uma separação. Isso, olha a inteligência dos caras de antigamente. Lógico, eram muito tendenciosos, porque eles se valiam da outorga divina para serem monarcas, para serem reis, né? Mas eles começaram, depois de um tempo, querer se afastar da igreja também. Porque a igreja tinha muita influência e a gente tá fazendo esse caminho contrário, né? A gente tem hoje, cada vez mais afunilando nossa vida pública para critérios religiosos, e eu acho isso um equívoco tremendo, porque, cara, a gente precisa ser livre para acreditar no que você quiser, de verdade, para todo mundo, no que tiver afim. Para mim, religião é caminho, não é fim. Não é final. Você não vai entrar numa religião e pronto, estou salvo. Não, cara. Você pode ser da Umbanda, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser da Quimbanda, budista. Se você for um merda, você vai ser um merda do mesmo jeito. Sim. E outra, salvo do quê? Salvo de nada. Porque outra coisa também que eu acho legal, eu tava falando isso com o Dani outro dia, que pra mim o legal é você não fazer o que você faz, ou então levar a sua... ter sua conduta pautada pela promessa. E ética, né? Pela promessa. Porque faz porque tem que fazer. Exato. Faz porque aquilo é de verdade, é sincero. Não é porque você vai passar por um julgamento e vão te dar um acesso. Promessa de paraíso. Não precisa, cara. Faz porque é o certo. É isso aí. Né? E outra coisa, né? Pra mim, espiritualidade é prato de comida na mesa. É de quem tá com fome. Pra mim é isso. Como assim? É saúde. Você é legal, você é espiritualizado, é blessed, é zen, é o que é. Você leva uma marmita para um cara que tá com fome, você ajuda um orfanato, você ajuda uma obra, você faz alguma coisa, você não faz, você trata bem quem te serve, você não faz isso, mano, você pode falar o que você quiser pra mim, que eu não acredito em nada do que você fala. Nada. Nada, zero. Pode... Boto fé. Tá ligado? Também eu creio nisso. Cara, se não fizer isso, pra que serve? É estéreo, é só falação, é só textão de Facebook, né? Só textão de rede social. Cuida bem dos seus filhos, né? Das suas crias, né? Trata bem seus pais. Claro, isso aí. Honre, dignifique as pessoas, né? Do seu entorno.
abraça quem precisa de um abraço, enxerga quem tá invisível. Eu acho que isso aí tá muito acima de qualquer religião. Então, assim, fiz o catecismo, né? Tem ali uma... Tem essa origem católica. Tem uma origem católica e tal. Eu gosto do catolicismo, viu? Mas eu nunca... Depois de uma certa idade, você começa a enxergar muitos pontos falhos, né? E aí você fala, puta, deixa eu ver outros caminhos, tal. Não de frequentar outras religiões, mas a partir do podcast eu tenho acesso a muitas pessoas, e aí você vai vendo, puta, mas isso aqui não fecha conta, isso aqui não fecha conta. Nenhuma fecha. Né? Nenhuma. Mas não é pra fechar, porque ela é uma estrada que leva pra algum lugar. Quando fecha a conta, quando a gente juntar os pés. Se não juntar os pés, você nunca vai saber o que acontece. A gente só vai ter essa certeza quando morrer. Mas você agora pergunta mesmo, você tem percebido um aumento muito grande do interesse nesses temas? Porque a minha impressão, não sei se é porque eu vivo numa bolha de cemitério e a gente está o tempo inteiro se deparando com esse interesse das pessoas, mas me parece que há uma busca maior no universo digital de temas como esse. Com de certeza. Espiritualidade. E isso, para mim, é interessante porque traduz o vazio do mundo. Traduz, para mim, esse desencanto que a gente tem vivido. Essa busca pelo sobrenatural, pela afirmação das suas próprias crenças e convicções. Né? Tem muito viés de confirmação que a gente faz. Sim. Eu sei, eu acredito, é verdade. Tem muito esse jogo. Eu vejo isso, né? Não à toa. Nosso episódio mais assistido do canal é um episódio com Wagner Borges, falando justamente de espiritualidade, sem puxar sardinha para religiões, né? Desmistificando mesmo, e é algo que eu percebo que as pessoas, né, a partir de uma forma um pouco mais cética de ver, e até leiga, né, esclarecendo dúvidas reais que muitas pessoas se identificam, as pessoas vêm buscar no canal, que não é um canal de espiritualidade, mas eu, de uma certa forma, eu tento traduzir o que eu vejo no meu entorno, que são as dúvidas que a maioria das pessoas tem. E você não fica pregando para convertido, literalmente. Você Pelo contrário, eu tô quase pregando para fuja das religiões. Fuja, Não tô pregando isso, né? Mas assim, eu vejo que, para mim, independente de religião, tudo isso que a gente falou, de você ser um cara ético, digno, moral, saber tratar as pessoas, é muito mais importante do que qualquer religião. Na sua opinião, qual que é o dogma que mais adoece o brasileiro? O que mais adoece é viver num sistema de achar que deve algo, de dívida. Acho que é o sistema de dívida é o que mais adoece. E essa dívida, ela pode ser uma dívida porque eu sou pecador, eu vim para pagar pecado, já começa nisso. É culpa, né? Culpa, né? Ela pode ser no sentido de honrar pai e mãe, também ser visto como algo de eu tenho que honrar, então eu tenho que fazer tudo que meus pais querem, eu tenho que ter a profissão deles, e se a minha mãe adoecer, eu não posso ir para os Estados Unidos, porque aí se ela morre, o que acontece? Sistema de dívida, isso não é honrar, completamente diferente. Honrar pai e mãe é você ser foda no que você é, fazendo o que você quer. Você vai lá e faz o que você quer, os seus desejos, e você segue os seus sonhos, mas você se desenvolve nisso e você faz a tua família lá atrás olhar e falar, pô, que bacana, esse filho honrou a nossa história. Então, as pessoas confundem muito isso. O sistema de religiosidade, todos eles estão embarcados em sistema de dívida, ou eu acho que eu devo alguma coisa porque eu fui um lixo na vida passada, então eu tô num karma pesadíssimo, e meu marido bate na minha cara, eu tenho que aceitar porque eu matei ele na outra vida. Ou a pessoa acha que ela tem que pagar o pecado, e quanto mais penitência, o calvário dela, da vida dela, ela tiver, o paraíso vai ser muito melhor, ela vai comer com os leões, né? Ou sistema de dívida... Eu acho que é isso, assim. Acho que é o sistema de dívida... No todo, né? Num todo, assim. Acho que ele é muito, muito, muito ruim. Um psiquiatra que ele não é aberto a esses assuntos espirituais, ele é um profissional menos gabaritado? Ele é dificilmente ele vai te dar um resultado adequado? Vai te dar uma prescrição adequada? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Não é necessário, de forma alguma, que o psiquiatra acredite ou não numa dimensão espiritual da vida. Isso absolutamente não é necessário. Agora, é uma obrigação ética e científica do psiquiatra conhecer isso que nós estamos falando. Ou seja, saber que essas experiências são frequentes,
saber que, de modo geral, elas não são patológicas, saber como distinguir quando são patológicas, quando não são, e saber ajudar o paciente a fazer um uso positivo da sua espiritualidade. Isso é obrigação de qualquer psiquiatra. Eu estou dizendo isso porque a Associação Mundial de Psiquiatria, nós somos coordenadores da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, e nós publicamos uma diretriz, um position statement, uma diretriz, em 2016, orientando todos os psiquiatras do mundo justamente sobre isso, da necessidade nesse sentido. Tá certo? A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou uma diretriz nesse sentido. O Conselho Federal de Medicina criou este ano uma comissão de espiritualidade e medicina. Nós tivemos agora, dia 26 de setembro, um evento no Conselho Federal de Medicina sobre espiritualidade e medicina. Está no canal do YouTube do CFM, quem quiser é só acessar lá. E foi foi um grande sucesso, foi muito bem sucedido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a Associação Médica Americana criou uma diretriz também agora. Resumo, é obrigação do médico reconhecer esse tema e trabalhá-lo, independente da crença dele. Por que é obrigação do médico? Porque é algo frequente na população brasileira, impacta a saúde e a abordagem adequada melhora o quadro clínico, a evolução do paciente. Tudo isso há centenas, há milhares de estudos a esse respeito. Então isso não tem mais discussão. E na realidade, a grande maioria dos médicos tem grande abertura sobre isso. Nós temos estudos com psiquiatras, com cirurgiões oncológicos, clínicos. Nós temos estudos no Brasil, de vários tipos nesse sentido, mostrando que a grande maioria dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras e outras especialidades tem interesse e abertura no tema, mas a grande lacuna foi o quê? A falta de treinamento. Nós somos treinados numa época em que era quase proibido falar sobre este tema, ou então uma visão necessariamente patologizante da experiência. Então, há uma grande sede dos profissionais hoje em dia, da área da saúde, de treinamento nesta área. Isso virando algo recorrente, virando algo aceitável, né? A espiritualidade nesse tratamento do médico com o paciente. Pode ser que em algum momento ele coloque a culpa de algum erro na espiritualidade? Isso aqui não tem jeito, isso aí é a espiritualidade, não é a ciência que vai resolver. Então, isso é muito importante também. Então, vamos lá. Nós propomos, e várias associações, uma abordagem biopsico-sócio-espiritual do ser humano. Explica aí, Ou seja, exatamente, nós seres humanos, nós gostamos dos nossos clubinhos, tá certo? Eu gosto do meu clubinho e eu sou do bem, o outro clubinho é do mal. Sim. E mais, o outro clubinho, ele só tá daquele lado porque ele é ignorante ou ele é malvado, perverso. Ralé. E é muito bom pensar isso, porque se eu critico você porque você é ignorante e malvado, é porque eu sou o oposto. Eu sou inteligente e sou eticamente superior. Sim. Veja as polarizações que nós vemos. Isso não descreve exatamente cada polarização, como é que se pensa sobre si mesmo e sobre o outro. A gente sabe que é muito mais fácil ver o cisco no olho do outro do que ver a trave no nosso. Então, por que eu estou falando tudo isso? É muito comum, na área da saúde, por exemplo, ter o povo do bio. Tudo é a parte cerebral, é a parte orgânica, é a parte medicamentosa, genética, e quer explicar tudo ali e negar o resto. Tem o povo do social. Tudo é o contexto social. Enquanto não houver a revolução, a mudança de tudo, não vai ter como melhorar. O povo do espiritual. Então, e um se afirma negando o outro. São as caixinhas, né? Só que isso é muito ruim para as populações e para os pacientes. Nós sabemos hoje em dia que um paciente que teve uma depressão, por exemplo, ou tem um diabetes, sei lá o que for, vai ser tudo interligado, biopsico, sócio-espiritual. Isso vai ter vulnerabilidade genética, tem a dieta, o estilo de vida, tem o comportamento da pessoa, tem como ela lida, como ela pensa com as questões, tem o convívio social dela, tudo isso está interligado. Então, para abordar, eu preciso olhar tudo. Então, um problema sim existe. Do mesmo modo, tem aquelas pessoas que vão achar que o problema da pessoa é só uma questão biológica, ou tu vai achar, não, isso aqui é só uma... É claro que tá errado o médico, óbvio, ele não pode falar pro paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele.
como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Isso é minha Independente de obrigação. qual seja, né? Independente de qual religião, seja. Ou de que ele não tenha nenhuma, tudo bem também. Uhum. Mas eu preciso entender. E os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é. Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Mas existe o uso negativo. Eu brinco sempre, como dizia o Darth Vader, sempre tem um lado negro da força. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que está fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio, porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também. E a bomba vai explodir, né? Existe uma comissão, né, desde o ano passado, no Conselho Federal de Medicina, uma comissão para casos paranormais, casos anômalos, casos de espiritualidade. Eu recebi o Dr. Alexander Moreira, ele falou muito disso, e eu queria saber se você concorda com a afirmação dele. Ele falou assim, ó, todo psiquiatra tem a obrigação ética e científica de conhecer e ajudar o paciente a fazer o uso positivo da espiritualidade. Você concorda com isso? Você acha que a espiritualidade ela tem que, de alguma forma, estar atrelada com os casos, com a análise do quadro de um paciente? Para eu concordar 100%, eu acrescentaria de acordo com a cultura e as crenças do paciente. Eu só acrescentaria isso. Sim. Você entende? Tanto que faz parte da minha anamnese, se você for lá se consultar comigo, eu vou perguntar a primeira coisa, qual é o teu nome, tua idade, qual que é a tua formação, se é casado ou solteiro, tem filho, nessa ordem, e no fim, você tem religião? Isso vai ser importante para mim. Entende? Então, eu concordo 100% com o que ele falou, com essa ressalva, respeitando, porque a pessoa pode ser um ateu, um agnóstico. Sim. Né? Então, tem que se respeitar. Mas o psiquiatra ele tem que ter esse discernimento. Eu concordo. Cara, eu diria que até, vamos dizer assim, entre as centenas de qualidades que um psiquiatra tem que ter, isso ajuda você ser um melhor psiquiatra, você conhecer, sim, a cosmovisão das diferentes religiões, como as pessoas encaram. Cara, eu lembro da minha residência que uma colega, por exemplo, ela falou, professor, aquela pessoa lá, ela tá psicótica ainda. Mas o professor falou, por quê? Não, porque ele acredita que Deus tem uma obra a fazer na vida dele. Eu falei, meu Deus, tem um monte de crente que acredita nisso. Né? Isso aí é algo extremamente positivo, inclusive. A pessoa busca o propósito de Deus na vida dele, isso não tem nada a ver com psicose. Não, mas ele acredita. Então, o que acontece? A pessoa não tem a dimensão que a cosmovisão religiosa tem na vida daquela pessoa. Então, esse tipo que eu falei é o erro dos mais banais, tá? É o erro do mais banal. A pessoa confunde uma crença legítima da religião da pessoa, da espiritualidade da pessoa com delírio. Então fica uma coisa assim, até um tratamento desagregado, que está deixando de abordar uma dimensão extremamente importante para a vida daquela pessoa. Isso é extremamente individual, então eu respeito bastante isso. Não tem como deixar de fora. Então, absolutamente, não tem como deixar de fora, porque essa é uma dimensão importante. Lógico, fé quem tenha, né? E também não é questão do profissional de saúde, isso vale para o psicólogo também, do profissional de saúde mental querer induzir uma fé no outro, entendeu? Tanto isso é importante que, em muitos casos, o próprio paciente busca alguém que tenha que pelo menos compreenda a fé dele. Sim. Isso acontece bastante. Acontece. Você acha que o próprio paciente... Você tem religião? Pergunta, ou não sei se você deixa claro qual é a sua religião. Não. Como não psiquiatra. Deixa. Mas como ele entende? Talvez na primeira consulta ele vai fazer essa pergunta. Então, não, comigo não acontece. Normalmente isso parte do paciente e busca indicação. Entendi.
Tá. Eu já vi, por exemplo, pessoa espírita que gostaria de ter um psiquiatra ou um psicólogo espírita, né, porque entende melhor a cosmos. E eu acho legítimo, não é questão de misturar religião com técnica, misturar religião com terapêutica. É assim, é integrar, não misturar. Né? Um profissional tem que entender a cosmovisão. No meu caso, cara, ninguém fica sabendo. A pessoa trata comigo. Cara, é um caso curioso que aconteceu comigo, uma moça da Quimbanda. Foi depois de meses e meses tratando comigo, ela falou brincando assim pra mim: ó, doutor, precisando de remédio, eu ligo pra você, se você precisar de macumba, você fala comigo, tá? E ela fazia trabalhos, né? Aí eu brincando também, ela falou em tom de brincadeira, eu respondi: não, eu sou crente, cara. Ela falou: o quê? Eu não acredito, você tá falando sério? Cara, eu falei: tô. Então, um bom profissional, independente da religião dele, ele vai integrar a espiritualidade do paciente pro bem-estar do paciente. Então, eu não diria misturar uma coisa com a outra, eu diria integrar. Sim. E um bom profissional, ele está muito apto a fazer isso. Aliás, Carlos, a minha profissão, se tem uma coisa que a minha profissão ajuda, é quebrar qualquer preconceito que a pessoa venha a ter. Um bom psiquiatra, ele tem que ser muito aberto e muito livre de preconceito. E se ele se aplicar a ser um bom psiquiatra na marra, isso acontece. Comigo foi bem natural. Você vai lidar com todos os tipos de pessoas. Você não tem como... Você não vai fazer uma filtragem de quem que você vai atender. Absolutamente. E mais do que isso, você percebe que o bicho pega, de maneira semelhante, pro crente, pro ateu, pro branco, pro preto. O ser humano é muito parecido. Cara, as necessidades são muito parecidas. Muda a moldura, o quadro é o mesmo. Então isso quebra qualquer preconceito. Bom, depois de ouvir tanta gente e muitas visões aqui no canal, para mim uma coisa é muito clara. Fé, religião, espiritualidade não são exatamente a mesma coisa. E o importante mesmo é você entender se aquilo que você acredita te aproxima de uma vida melhor ou no final se te prende pelo medo e pela culpa. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Dá para acreditar em Deus e viver bem sem seguir uma religião? Escreva nos comentários, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!